gente voltar no tempo e olhar para o período logo após a abolição, não há muito do que se orgulhar. Hoje, a realidade representativa segue em construção, mas as mudanças da sociedade já não permitem pensamentos discriminatórios, como os do século XIX. Não cabe mais. Aliás, nós já repetimos isso inúmeras vezes, sem nem nos tocarmos disso. O pedido por uma sociedade mais justa, que foi canto e voz em escolas e também nas manifestações oficiais dos parlamentares estado afora. Um exemplo que, de tempos em tempos, precisamos aí abrir nossos livros de história para não esquecer os capítulos passados. Santa Catarina é um estado diverso e respeitá-la, estudar, aprofundar essas especificidades é o que nos torna um povo rico. A gente precisa entender de onde viemos para nos entender no presente e projetar nosso futuro. Referências que vão além do nosso mestre, poeta, jornalista Cruz e Souza e da nossa inquestionável primeira deputada negra, professora e jornalista Antonieta de Barros. Abdon Batista precisa ser lembrado como um político negro, como governador negro da história de Santa Catarina e também como o primeiro prefeito negro da cidade de Joinville. Pouco se diz que ele era filho de escravo. Pouco se fala porque pouco interessa a história, ou pelo menos pouco interessava a história. Ora, ele era um político que chegou aqui nessa região no final da abolição da escravatura. Uma região que sempre negou a presença de escravos, mas que os registros históricos nos dão conta de um quadro que é o avesso disso. Abdon representava essa oligarquia luso-brasileira aqui na cidade, né? E o Gustavo Richtling, uma certa elite germânica que estava se formando na cidade. Então são as tensões daquele período que já estão bem afloradas, aqui também tensões étnicas, inclusive culturais, né? Em instituições consagradas como a Polícia Militar, desde o início, na criação da banda da PM, os maestros negros que passaram pela corporação fizeram história. Maestro Penedo comandou os policiais músicos em uma apresentação nada convencional na Praça 15, em uma manhã de véspera de Natal. Os baluartes da história da banda de música é o maestro João Augusto Penedo, que foi o primeiro que foi contratado, né? Para mim ele já era uma figura importante na cidade, né? Bem um pouco antes ainda de Florianópolis ser chamado Florianópolis, quando era Desterro ainda. O segundo foi o tenente Graciliano Guedes Pompeu, tinha muito sentido pela música, né? Junto com a sua espiritualidade. Para mim, o divisor de águas também foi o tenente-coronel músico Roberto Kell. No Tribunal de Justiça, Heráclito Carneiro Ribeiro foi uma das bases do ensino do direito catarinense. Da grandeza da obra dele como profissional, ele foi juiz, ele foi procurador-geral do Estado, ele foi desembargador, ele foi corregedor do Tribunal, do Supremo Tribunal, na época era o nosso Supremo Tribunal do Estado de Santa Catarina. Ele é realmente extraordinário. Ele, além de ser um jurista, além de ser desembargador, ele também teve um impacto muito grande na área educacional. Ele já havia sido um dos responsáveis pelo então Instituto Politécnico e foi também um dos fundadores da Faculdade de Direito de Santa Catarina, que deu origem à Universidade Federal em Florianópolis. E foi lá, na primeira turma, que ele foi professor do meu avô, que também foi magistrado. Então fica aí mais um intelectual negro de grande relevância para o nosso estado e relevância para o nosso país. Na arte também não faltam referências para quem quer buscar a história catarinense com um olhar mais representativo e contemporâneo. No canto, no rádio, na TV e na pintura, dentro e fora do país. Eu sempre tive a noção de que a gente, para chegar lá, sentar lá no topo, demora uns bons anos, a caminhada é longa. E eu já fui, com 4 anos, eu ganhei o primeiro prêmio. Mas nunca tinha passado na cabeça. Os tempos são outros. O mercado está atento.
O nosso objetivo sempre, quando a gente começa a criar uma propaganda, é retratar essas pessoas que estão no dia a dia conosco, que compram com a gente. Então, é sempre a maneira de fazer com que essas pessoas se vejam em nossos comerciais. Um movimento que já ecoa nas empresas e indústrias de todo o estado. ESG ou ESG, sigla que corresponde ao comportamento corporativo de uma empresa em relação às áreas sociais, ambientais e de governança. E é na área social que práticas como inclusão de gênero, diversidade e igualdade salarial rompem fronteiras e a barreira do preconceito. Afrofuturismo, movimento cultural, estético e político que se manifesta no campo da arte e literatura com uma perspectiva negra. De acordo com a Academia Brasileira de Letras, o movimento afrofuturismo propõe novas discussões e perspectivas, reorganiza o olhar sobre o passado, valoriza o protagonismo negro no cinema, na literatura, no empreendedorismo, na política, criando aí condições de novas opções de futuro para a humanidade. O Vitor Hugo já está vivendo uma realidade um pouco diferente de 10 anos atrás. Desde pequeno, eu sempre acompanhei a minha irmã, que é jornalista formada pela UFSC. Eu sempre vi em casa os roteiros dos telejornais que eles fazem na UFSC e eu, criança, ia imitando aquele roteiro, imitando a entonação dos jornalistas, até que ela percebeu que eu tinha esse talento e me colocou numa agência de modelos. A gente percebe que com o passar dos anos o mercado publicitário busca mais trazer essa diversidade. Mas nem sempre foi assim. Me chamavam de macacachita, de negra do cabelo duro. Eles enchiam a boca de água e cuspiam no meu rosto. Eu criei estratégias para ocupar espaços que não eram permitidos a mim como uma mulher negra e pobre. Uma mulher que hoje tem um currículo impecável, extenso e presta serviços de mentora e palestrante para empresas de todo o país. A minha força, a competência ali é eu posso tudo que eu quero. Foi a crença que eu tive. Um engano, né? Porque eu, como mulher negra, o mundo me disse muito, mas muitos nãos. Mas eu dizia sim, sim, sim. Foi tarde, foi bem mais tarde do que eu imaginava. Mas hoje eu me considero uma profissional bem-sucedida. No mundo das startups, também já tem time representativo e de liderança. A Book, ela é uma Martech, né? E quando a gente fala de Martech, a gente está nesse ecossistema de inovação de startups, né? Então, a gente trabalha com marketing e tecnologia para a indústria. Hoje, criamos soluções de inteligência de mercado para indústrias e empresas de engenharia. Está localizada em Santa Catarina, em Florianópolis, mas a gente atende vários estados do Brasil, como uma boa parte sul e sudeste, né? E alguns estados ali do nordeste. E também atendemos clientes na Austrália, na Alemanha, no Canadá. Uma geração que vem se especializando. Os números ainda são baixos. Apenas 8% dos autodeclarados pretos e pardos ocupam cargos de liderança no ambiente em que trabalham. Mas as iniciativas dentro das corporações e instituições de ensino percebem que precisam fazer a diferença no cenário atual. É fundamental que as empresas se conectem com a realidade brasileira. E a realidade brasileira é uma realidade em que a população negra é a maioria, né? É a maioria dos consumidores, é a maioria das pessoas que criam e constroem esse país. Então não tem como uma empresa não considerar que os seus funcionários representem essa diversidade também. Então, acho que as empresas nos últimos anos foram assumindo compromissos públicos de contratação e de equidade racial dentro das empresas, ou seja, de contratação de pessoas negras. E para chegar até aqui, foram muitos capítulos de histórias e ancestrais que abriram portas. E olha que na maioria dos casos, as referências eram reduzidas à exploração. O mundo está sempre em movimento e as pessoas que vivem nele são diversas, são múltiplas. As histórias têm sempre duas versões, mas é preciso que a gente entenda: onde há outros exemplos, onde há referências, há um universo de possibilidades. Será?